Pronto, agora sim. Pode ir? 1, 2, 3 já. Boa noite. Agora sim, né? Estou paramentada, pode começar. Começar essa pregação com testemunho. Para quem vai ouvir posteriormente, antes de começar aqui a pregação, a gente estava rezando, pedindo o Espírito Santo, e entre algumas moções, a Sandra colocou o Espírito Santo derramando a vontade dele da constância, de que o Senhor mostrava uma pessoa correndo, né? Correndo atrás de alguma coisa, e aí ela ia rápido, mas depois ela começou a esmorecer, cansar, andar até parar. É isso? Você me corrige. Até se arrastar depois. E o Senhor mostrava o desejo dele de constância. E o testemunho que eu quero colocar é que até semana passada, minha irmã e eu tínhamos um café, né? E a gente vendeu a cafeteria e hoje estamos começando uma nova fase nas nossas vidas. Mas no começo do ano eu escrevi numa lousinha que tinha lá no café, ainda tem. É uma lousa que a gente colocava alguma mensagem ou alguma promoção, enfim. E lá em janeiro eu coloquei assim, o café pergunta, o que você deseja para 2017? E aí as pessoas, os nossos clientes, eles colocaram algumas palavras que eles desejavam lá. E entre esses eu também coloquei umas palavras que eu desejava para 2017. E a única que eu me lembro que eu escrevi é constância. Então eu queria deixar esse testemunho, louvado seja Deus, né? Quando você falou constância, aquela palavra que eu mesma escrevi na lousinha lá em janeiro, ela brilhou assim para mim, sabe? Então, muita graça de Deus para mim estar aqui, partilhando um pouquinho com vocês do que Ele tem falado para mim sobre esse tema. A gente vai falar sobre a passagem de Mateus 25, de 14 a 30. Enquanto você vai achando Mateus 25, de 14 a 30, eu vou ler uma historinha bem curtinha. Mateus 25, 14 a 30. O bebê camelo pergunta para sua mãe: Mamãe, por que os camelos têm corcovas? Bem, meu filho, como somos animais do deserto, precisamos das corcovas para armazenar energia. Certo. E por que as nossas pernas são tão longas? Elas são assim para que mantenhamos nosso corpo mais longe da areia do deserto, que é muito quente. Ah, entendi. E por que os nossos cílios são tão grossos? Os nossos cílios são grossos como uma capa protetora para os olhos, quando atingidos pela areia e pelo vento no deserto. Ah, ok, mamãe. A corcova é para armazenar energia enquanto a gente cruza o deserto. As pernas são para caminhar no deserto. E os cílios são para proteger os olhos da areia do deserto. Então, o que a gente está fazendo aqui no zoológico? Moral, né? Todos talentos, habilidades, experiências só são úteis se você estiver no lugar certo. Agora a gente vai ler a passagem de Mateus, que é o que Deus quer falar para nós hoje. Deixa eu achar ela aqui. Mateus 25, 14 a 30, a parábola dos talentos. Será também como um homem que, tendo de viajar, reuniu seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, segundo a capacidade de cada um. Vou repetir esse pedacinho. Segundo a capacidade de cada um. Depois partiu. Logo em seguida, o que recebeu 5 talentos, negociou com eles, fê-los produzir e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2, ganhou outros 2. Mas o que recebeu apenas 1, foi cavar a terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e pediu-lhes contas. O que recebeu 5 talentos aproximou-se e apresentou outros 5.
Senhor, disse-lhe, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros cinco que ganhei. Disse-lhe seu senhor, muito bem, servo bom e fiel, já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com o teu senhor. O que recebeu 2 talentos adiantou-se também e disse, Senhor, confiaste-me 2 talentos, eis aqui os outros 2 que lucrei. Disse-lhe seu senhor, muito bem, servo bom e fiel, já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu senhor. Veio por fim o que recebeu 1 só talento. Senhor, disse-lhe, sabia que és um homem duro, que colhes onde não semeaste e recolhes onde não plantaste. Por isso eu tive medo e fui esconder o teu talento na terra. Eis aqui, toma o que te pertence. Respondeu-lhe o seu senhor, servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e que recolho onde não espalhei. Devias, pois, levar o meu dinheiro ao banco e, à minha volta, eu receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe este talento e dai-o ao que tem 10. Dar-se-á ao que tem e terá em abundância, mas o que não tem, tirar-se-á mesmo aquilo que julga ter. E a este servo inútil jogai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que palavra, né? Ai, ai. Logo me encontrei num desses servos aqui. Não sei qual servo você se encontrou, mas eu me encontrei num servo que me deu bem medo. E aí eu fui refletir, mastigar um pouco mais essa palavra, né? São 5 talentos para um, são 2 talentos para outro, e é 1 talento só para o terceiro, de acordo com a capacidade de cada um. Então a primeira impressão talvez possa ficar, antes quando eu era mais novinha, eu lia isso, e eu achava assim, nossa, mas que Deus duro, né? Mas que coisa ruim isso, jogai-o nas trevas, jogai-o na prisão, né? Porque ele não soube, ele não roubou o talento, ele devolveu. Mas não sei, hoje eu não vejo assim, eu não vejo um Deus duro, eu vejo um Deus justo. Porque esse patrão, ele era conhecido do servo. O servo não era um que chegou ali. Eles já se conheciam, porque ele fala assim, você sabe que eu colho onde eu não semeei. Então, o patrão ele já tinha um perfil conhecido pelo servo. E o servo ainda assim ficou com medo e preferiu parar no medo, né, e enterrar. Aí, a gente vai ver lá no dicionário mesmo, o que significa talento? O que é talento? Talento lá na Grécia Antiga tinha uma moeda que chamava talento mesmo. Mas e para nós hoje, o que é talento? Quem me ajuda? Dom. Aptidão. Isso, é uma habilidade, né? Então, do latim talento, a noção de talento está relacionada com aptidão ou inteligência. Trata-se da capacidade para exercer uma certa ocupação ou para desempenhar uma atividade. Então, ele tem de estar associado a uma habilidade inata ou adquirida, né? Então, a gente vê alguns exemplos onde a gente usa essa palavra, né? Precisamos de um jogador com talento para o meio de campo, né? Então, precisa para aquela função ali. Ou a gente vê empresas falando assim, procuramos talentos dispostos a juntarem-se à nossa empresa em crescimento, né? Então, tem alguns usos do talento hoje aqui, e é tudo isso. Então, ou é aquilo que você já nasceu com uma inclinação, que Deus te deu, que Deus te criou com aquela facilidade para alguma coisa. Mas essa criação também requer o nosso esforço de aprimorar. Então, a gente vai ver hoje aqui um pouquinho, alguns exemplos de algumas pessoas que conseguiram aprimorar um pouco esse talento. Então, de um lado, o que me chamou a atenção? É necessário para a gente conseguir aprimorar esse talento que Deus te deu, porque Deus deu para todos nós algum talento. De acordo com a capacidade, 1 ou mais talentos.
né? Então, nosso primeiro desafio, eu entendo que é a gente se conhecer. Né? Tinha um filósofo que falava assim, algum filósofo que não se sabe se é Pitágoras, Platão, tanto faz agora para o filósofo. Mas ele falava assim, conhece-te a ti mesmo. Né? Então, é necessário dar o que se tem. E ninguém dá o que não tem, ou o que não sabe que tem. Até eu lembrei de uma situação que a gente viveu no Ministério de Música, quando a gente fez a missa para São João Batista, e a gente resolveu, pela primeira vez, uniformizar, né? Que era uma missa solene. Então a gente colocou todo mundo de camisa branca, calça preta e tal. E tinha uma pessoa do grupo que não tinha camisa branca. Ou que tinha uma camisa branca que não estava muito legal. E aí, perguntaram para o Fernando, eu não sei se foi para o Fernando ou para a Sandra, você empresta uma camisa branca? Na verdade, quem agilizou esse empréstimo aí foi a esposa, as esposas que salvam os maridos muitas vezes, né? Por quê? Talvez o Fernando ele nem se lembrava que tinha camisa branca, entende? Mas a Sandra foi lá e falou, Fê, você tem aquela lá que usou tal dia, Aí o Fernando trouxe e emprestou para quem estava precisando. A camisa do casamento, estava bem conservada, que ela ainda era branca, sensacional. Eu tenho camisa do ano passado que já não é branca. Aí ele foi e emprestou, né? Mas para o Fernando emprestar a camisa, ele precisa saber que ele tem a camisa. Primeiro ponto. Se ele não sabe, às vezes ele não sabe que tem, às vezes ele não lembra que tem, né? Então, é importante que às vezes na caminhada alguém possa lembrar a gente os nossos talentos. Ou você se conhecer. Ou não, esse é o principal. Você precisa saber o que tem. No meu caso, conhecer-me para me possuir e me entregar. Esse tem sido o meu desafio, a moção que Deus tem me dado já não é de hoje, já tem um tempo que eu estou nessa pegada aí. Porque conhecer-se parece simples, parece fácil, mas não é. Não é fácil ser simples. Então, assim, na minha situação, colocando o meu testemunho, eu estou num caminho de autoconhecimento para eu conseguir saber, né, me possuir e me entregar. Hoje a minha dificuldade de entregar-me mais a Deus passa pela minha dificuldade de não saber quem eu sou. Né? E aí, isso, quando veio à tona para mim, e eu tive pessoas que me ajudaram a entender isso, hoje a minha busca é também por autoconhecimento. Né? Só que não é assim tão organizadinho como parece quando eu estou falando, né? Não é assim legalzinho. Eu me conheço hoje, amanhã eu me possuo, depois de amanhã eu me entrego. Não, as coisas vão acontecendo tudo ao mesmo tempo agora, né? Eu estou me conhecendo para me possuir, para me entregar. Entende? E ainda muito mais a por vir. Mas para a gente se conhecer, às vezes é necessário a gente abrir mão do que a gente acha que é. Né? Porque você às vezes acha que se conhece. Né? E tem caminhos para você se conhecer. Acredito que o primeiro deles é você perguntar para Deus. Você rezar, você ter oração. E quando eu falo você, claro, não tenham dúvidas que eu estou falando para mim também, porque é por isso que eu estou aqui pregando. Eu estou pregando sobre algo que eu preciso ouvir. Né? Deus sabe como fazer, como me puxar a atenção. Então é necessário você perguntar para Deus. Santa Teresinha falava assim, eu sou o que Deus pensa de mim. O que Deus pensa de você? Será que o que você pensa sobre você é o que Deus pensa sobre você? O que você é de fato é o que Deus pensa sobre você, não o que você pensa sobre você. Então é necessário se conhecer e abrir mão, muitas vezes abrir mão do que você acha que é. Abrir mão do que você acha que é certo. Abrir mão do que você acha justo. Abrir mão muitas vezes da sua zona de conforto. Né? Não é confortável fazer isso, porque quando você mergulha na tua história, você descobre coisas lindas e coisas feias. Né? Você descobre o amor de um Deus que esteve presente o tempo todo, mas você também descobre as tuas falhas. Você descobre o teu papel
em muitos fatos que foram bem traumatizantes, você descobre a tua parte também. Por isso que o caminho do autoconhecimento não é um caminho tão tranquilo ou muitas vezes assim tão rápido, né? Por isso que eu falo que já estou um tempinho nessa pegada aí, né? Mergulhar na própria história e envolve isso também morrer para si. Isso é uma coisa que eu tenho pensado nessa semana, sabe? Aquela semente que para dar fruto precisa morrer para si. A semente, quando você vê uma árvore, quando você vê uma fruta, você não pensa que aquilo surgiu de uma sementinha, né? A semente ela não existe para que aquela árvore aconteça. Então, o caminho do autoconhecimento muitas vezes é esse, em que você tem que morrer para algumas coisas, para que você dê fruto, né? Então, por um lado, quando a gente fala da parábola dos talentos, envolve você se conhecer, se tomar posse, né? E se entregar, porque a tua vida é dom, né? Presente não só para você. E por outro lado, nós enquanto batizados, e pior, ou melhor, enquanto evangelizados, aqui entre aspas, né? Nós temos muitos talentos e dons que a gente nem considera assim. Entende? A gente, enquanto pessoas que, pelo que eu estou observando aqui hoje, pelo menos, não sei quem vai ouvir mais para frente, mas aqui hoje nós temos pessoas que foram evangelizadas, todas aqui tiveram um encontro com Jesus. E eu também. Então, nós temos talentos que, às vezes a gente pensa em talento e pensa lá, sabe aqueles programas de revelação de talentos? O cara faz a mágica, o cara canta, o pessoal se transforma. Isso pode ser um talento também. Mas nós temos muitos talentos que são escondidos ou que são discretos e que são talentos. Eu vou ler aqui um pouquinho, uma colinha que eu tive hoje, porque Deus é tão bom que Ele socorre, né? Hoje eu fui à missa de manhã e o Padre Brito falou algumas coisas bem interessantes que eu já tratei de anotar. Que esse tem um talento que eu não tenho muito, é o da memória. Então eu escrevo as coisas, sabe? Memória não é muito meu forte. Ele falava assim, o Padre Brito, hoje de manhã, sobre o evangelho de hoje, que é o dos talentos, que é essa parábola. Deus nos julga de acordo com a nossa correspondência à graça que Ele nos dá. Deus nos julga de acordo com a nossa correspondência à graça que Ele nos dá. Aí ele falou assim, a gente só lembra da perna quando a gente torce o pé, né? A gente lembra que tem perna naquele momento, né? Quando a gente sente a dor. Então, você já parou para pensar? E o padre colocava assim, você já conversou com a sua perna? Você já conversou com o seu pé de manhã? Né? Oi, pé, bom dia. Bora me sustentar esse dia. Você já pensou quanta gente não anda, não enxerga, não ouve? Isso também é talento. Isso também é teu. E a gente nem sempre dá valor. Às vezes a gente pensa nisso quando a gente está, por algum momento, impossibilitado de usar isso, né? E aí eu penso assim, mesmo nós que ouvimos, andamos, falamos, raciocinamos, né? Conversamos e tudo mais, temos esses talentos que podem ser oferecidos e as pessoas que não têm. Aí eu queria fazer um parênteses aqui e perguntar para o Alê, perguntar para o Chiquinho, que talentos, Alê, você enxerga no Diego? Ele não tem talento nenhum? Diego é o filho da Alê, que é um anjo especial, né? Eu, de longe, e nós da comunidade de longe, enxergamos muitos talentos no Diego. Ele é bênção. Ele ensina a gente a ficar contente com muito pouco. Ele ensina a gente o valor de sorrir, de ter atenção. Quando a gente está conversando com alguma pessoa e o Diego quer atenção, ele faz questão de pedir isso. Ele se dá valor. Isso faz parte ele se dá valor.
A gente está numa geração, numa fase em que é muito comum a gente conversar um com o outro com um celular assim na mão, né? Eu falo por mim. Estou aqui, a mãe está ali falando, eu, ah, sim, claro. E aí, como é que foi? Ah, tá, nossa, que legal. E eu estou falando com ela, falando com 3 aqui, com ela ali, com o Diego, não é assim. Com o Diego a atenção é dele, e isso é bom, porque ele é um dom de Deus, ele requer atenção. E aí tem tantas, gente, tem tantas qualidades esse menino, tantas qualidades o Vini tem. São talentos que Deus deu. E aí eu vou lembrando aqui de alguns outros. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguns aqui. Ah, sim, o padre Brito, ele falou numa missa lá do começo do ano, e aí hoje eu resgatei. Ele falou assim, amar é a melhor maneira de administrar o tempo. Né? Porque essas pessoas especiais, elas têm isso de especial, elas amam intensamente, né? Sem filtro. E aí ele colocou isso, amar é a melhor maneira de administrar o tempo. A gente só lembra da felicidade quando falta aquela uma coisa, né? Então muitas vezes a gente fica pensando assim, quando eu casar eu vou ser feliz. Aí depois que casa é quando meu marido fizer assim, 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 eu vou ser feliz. Ou quando a minha esposa fizer assim, for assim, assim. Quando a gente conseguir tal coisa, quando a gente engravidar, aí vem o filho, aí quando o filho estiver na escola, e a gente vai postergando a felicidade lá para frente, esquecendo que ela pode fazer parte do caminho, e que ela faz parte do caminho. Aí eu lembrei do Diego, do Vini, eu queria mencionar aqui o Nick Vujicic, eu acho que é assim que se fala o nome dele. Eu vou soletrar aqui, ele se escreve Vujicic. E para quem é membro da Missão de São Paulo, da Comunidade Sagrada Família, eu vou passar posteriormente um link sobre a vida desse cidadão. Eu acredito que muitos de vocês aqui, a maioria de vocês conheçam o Nick Vujicic. Ele esteve no Brasil recentemente, ele é americano. Ele é uma pessoa que nasceu sem braços e sem pernas. Para as pessoas que não forem da missão, eu faço questão de passar também, que você tenha um tempinho para ver, né? Só me procura no final para a gente trocar contato e eu te passar esse link. Deus falou muito para mim, por meio dessa pessoa. Ele nasceu sem braços, sem pernas, e ainda criança ele tentou se matar. Né? E aí ele conta um pouquinho disso. O testemunho que eu vou passar tem 8 minutos, mas tem muitas palestras sobre ele. Ele é evangélico, e vive, né, a plenitude do que é possível para ele. Ele é autor de algumas frases, assim, pérolas, como essa. O dia que você acreditar ter atingido todo o seu potencial é o dia que não aconteceu, porque você ainda tem hoje. Ele fala também assim, a raiva não foi inventada para ser uma emoção de longo prazo. O corpo funciona como um carro. Se você mantiver o motor ligado tempo demais, ele funde e para de funcionar. Pesquisas médicas demonstram que acumular raiva e ressentimento por longos períodos causa estresse físico e psicológico e enfraquece o sistema imunológico, debilita órgãos vitais. Nick Vujicic. Uma última que eu separei dele, que eu gosto muito, ele fala, não há sentido em ser completo do lado de fora quando se está quebrado no interior. Uma pessoa sem braços, sem pernas, né? Com um interior totalmente íntegro. Quantos de nós podemos falar assim, não é? Com essa autoridade. E aí eu queria mencionar outras pessoas também. Por exemplo, tem o grupo Adid de teatro, eu vou pegar aqui um folder e vou passar para vocês, espera aí. Ah, tá aqui. Tá aqui. O grupo Adid, ele é um grupo de teatro, é a Associação para o Desenvolvimento Integral do Down. Esses dias eu fui a uma peça desse grupo aqui. Eu trabalhei com um dos atores, numa empresa que eu trabalhei no passado, e a gente manteve contato. Não eram amigos próximos, mas mantivemos contato. E ele me convidou para a peça Noite de Reis, uma adaptação de um humor romântico de Shakespeare.
Vocês precisam ver aqueles meninos e meninas com Down decorando Shakespeare. Sensacional. Sensacional. E claro, quando você está ali assistindo, você vê que tem limitações. É nítido, né? Muitas vezes eles esquecem. Tem uns que interpretam e esquecem a fala, tem uns que falam a fala sem interpretação. Mas o fato é que a história é contada, e o que me chamou a atenção quando eu vi essa peça faz o quê? Uns 15 dias? Me chamou a atenção que eles dão tudo o que eles têm. Entende? Eles são inteiros na entrega. Inteiros. Então, com toda a dificuldade que eles têm, intelectual, de mesmo entender o roteiro, decorar o texto, se colocar na frente de uma plateia enorme, eles dão tudo. E ali tem diferentes tipos de capacidade, tem aqueles que vão conseguir mais, tem aqueles que vão conseguir menos, mas todos eles entregaram tudo naquela noite da peça. Eu vou passar aqui para vocês, aí vocês dão uma olhadinha. Grupo Adide. Também lembrei da Ziza Fernandes, que é uma cantora que eu admiro mais como formadora do que como cantora. Não que ela cante mal, quem conhece a Ziza sabe que ela canta bem. Mas ela, quando tinha 2 aninhos, mudou-se do Paraná para a Bahia. Nem todos conhecem que ela nasceu com um problema muito sério nos pulmões. E tinha uma saúde extremamente frágil e uma voz extremamente debilitada. E aí, quando eles, no interior do Paraná, a mãe levou no médico, o médico falou assim, essa menina não vai poder com frio. Então, vocês precisam estar num lugar quente, porque não tinha como tratar naquela situação. E a família se mudou toda para a Bahia. Aí eles ficaram lá 3 anos, mais ou menos, e aí sim voltaram para o Paraná. Mas ela sempre teve uma saúde bem frágil. Foi aí que ela começou a fazer natação, para fortalecer os pulmões. Até hoje a gente vê que ela tem os ombros fortes, né? Natação. E o que era fraqueza nela, que é a voz, o pulmão, essa debilidade da respiração, se tornou a força. Hoje esse é o principal instrumento dela, para formar, para cantar, para fazer as coisas que ela faz. E ainda que você não goste muito do trabalho dela, é inegável a ação de Deus ali. Como ela, muitos outros. E aí eu queria colocar também, para a gente ver que não é só dentro da igreja, porque o Nick Wojcik, ele é evangélico, então é uma pessoa profundamente cristã, com uma fé bem arraigada, bem forte. Quando vocês virem o videozinho, mesmo quem não puder ver o vídeo, que vai assistir depois, pode procurar na internet, é bem interessante. Nick, N de navio, I-C-K, Vujicic, é o sobrenome, V-U-J-I-C-I-C, Vujicic, nome bonito, mas enfim. Ele é cristão, às vezes é cristã, o grupo Adide não tem nenhuma confissão religiosa, pelo que eu saiba, mas você vê muito a inocência, a pureza de Deus naqueles seres. Mas, de alguma forma, todos nós temos esses talentos e somos chamados a multiplicá-los. Eu me lembrei da Ivete Sangalo. Essa daí eu não conheci pessoalmente. Um dia hei de conhecer, nem que seja lá longe, no show. Não curto axé, não curto muito a música, mas amo essa pessoa. Como me desperta a exuberância de vida. Ela é autêntica, ela é inteira. Esses dias eu a vi no programa lá do Serginho Grosman. Ela cantando com uma outra, em outro idioma, uma música que ela estava aprendendo ali. Quanta transparência, quanta verdade tem ali. A Ivete Sangalo, ela começou vendendo quentinhas. Na verdade, ela começou, eu andei pesquisando um pouco a vida dela, ela começou numa loja de shopping para vender roupa. Porque ela queria fazer música, ela passou no vestibular, e ela ficava lá com o violão, e a mãe dela, como eles haviam perdido o pai, ela havia perdido o esposo, estavam numa situação complicada, a mãe dela falava, isso daí não vai dar dinheiro nunca, você vai trabalhar, e mandou trabalhar. Então ela, lá por volta de 17 para 18 anos, ela foi vender roupa numa loja de shopping, disse que foi um fiasco.
Era tipo a sincera, sabe? A vendedora sincera, que falava assim, não, essa roupa não te cai bem não, você tá muito gordinha, sabe assim? Era nessa pegada. Falava assim, vê lá, você vai comprar essa blusa, é cara, essa loja aqui só tem roupa cara. Ela falava assim. Então ela levava umas carcadas depois da chefe, isso durou um mês, não foi bem como vendedora. Aí ela foi vender quentinha, mas aí já quando ela muda para São Paulo, aqui no Tatuapé, na Zona Leste, ela saiu distribuindo quentinha. E ela disse que ela usava a voz, o timbre, como fala? Não é grosso, como que é o nome? Grave. O timbre grave que ela tinha. Marmita. Ela vendia marmitex. Então ela com a família faziam os marmitex, ajudavam a cozinhar, pôr na marmitinha lá de alumínio, fechar. E ela ia entregar. E ela, vi numa entrevista que ela falava assim, olha, eu não ia ela ia entregar lá para os peões de obra. E como ela sempre foi uma jovem alta, assim, né, bonita, né, ainda que naquela época não se tratasse, mas uma altura que chamava atenção, ela punha a roupa toda suja, assim, às vezes ela falou assim, às vezes eu nem tinha sujado, mas eu respingava, assim, a camiseta de feijão, punha um rabo de cavalo, um óculos, ela falou assim, eu não ia bonita. E ela ia lá, com aquela voz grave dela, né, e ela falava, hoje é frango com batata, vai querer? Bem, né, meio macho assim, mas justamente para ninguém se encantar por ela, entende? Para ela não chamar atenção e não levar cantadas, porque ela ia no meio da obra vender as marmitas, meio assim, né? A restauração que essa moça passou, dessa, entre aspas, dessa masculinidade que ela se impôs para trabalhar, para viver. A exuberância de mulher que ela é hoje, ainda que para nós, com os nossos valores cristãos, não seja exatamente o exemplo que a gente quer seguir, não é isso que eu estou colocando aqui. Não estou colocando a questão dos valores do que ela canta, não é isso. Mas existe ali uma entrega, existe ali um talento que podia estar até hoje vendendo marmita e cantando só debaixo do chuveiro. E aí eu fiquei pensando, né, o que eles têm em comum? O que o Nick Void, que o grupo Adide de teatro que vocês estão vendo, a Ziza Fernandes, a Ivete Sangalo, o que eles têm em comum? Né? Eles têm talentos que Deus deu para eles e que eles não guardaram. E que não é porque eles têm esse talento que eles se acomodaram e disseram também, esse é o meu talento, eu estou de boa. Né? Ela deu muita marmita até chegar no que é hoje a Ivete Sangalo com seus bilhões de CDs. Né? O Nick Void, que hoje é um testemunho para muita gente, vocês vão ver, para quem não conhece. A Ziza hoje, ela treinou muito a voz dela. Até quem conhece o trabalho dela vê a diferença do começo da carreira para a Ziza cantando hoje. Né? Como o Valmir Alencar, como outras pessoas que não se acomodaram no talento, mas pegaram aquilo que Deus deu e multiplicaram. Ensaiaram, gastaram suor, sangue, lágrimas, né? Muitas vezes enfrentaram a opinião de outras pessoas para poder seguir. Mas existe também o servo mau e preguiçoso, né? Um servo mau e preguiçoso não acabou com o talento dele, não desfez do talento, mas ele não multiplicou. Qual servo a gente vai ser? Aquele que se acomoda na sua zona, no que é possível. Né? Então eu canto o que me é possível, que eu não sou cantora. Eu não sou cantora, então eu não preciso muito desenvolver meu cantar. Não, mas espera aí, Deus me pôs num ministério de música. Será que é para eu ficar aqui no que é possível? Né? João Paulo II falava da medida alta. Então eu não vou mudar muito a questão se eu toco um instrumento, se eu faço uma comida boa, se eu tenho um acolhimento que é dom de Deus, que é aquele abraço que é diferente. Você pode sempre aprimorar isso. E aí eu queria terminar com Romanos 8:19. Uma passagem que a gente lembra muito do Silvio, né? Aqui da comunidade. Que ele gosta muito desse versículo, pelo que eu percebi. Lá em Romanos 8:19, fala assim: por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus.
E aí lá para frente vai falar, aguarda como que dores de parto, né? E ali a gente vai pedir agora isso nessa adoração. O versículo 26, até eu fui jogando aqui, até a gente tem uma limitação de tempo e uma limitação de pregadora, né? Enfim, que eu estou aprendendo. Mas muitas vezes a gente não sabe então por onde eu vou começar, né? O que eu vou fazer então? Qual que é a sua fraqueza? É questão de não se conhecer? É medo? É vergonha? Qual é? Lá no 26 diz assim, outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito, e o qual intercede pelos santos segundo Deus. Então vamos receber esse que reza por nós, esse que é o que conhece a nossa essência, esse que criou o camelo para andar no deserto e criou para você para andar onde ele quer, para fazer o que ele quer, que é aí que está a tua felicidade. Não é se escondendo. E criou a mim, claro. Falo para vocês porque eu estou falando para mim. Então, nessa adoração, que a gente possa entregar isso. Qual é a sua fraqueza? Que o Espírito venha em auxílio dela hoje. Você não está aqui à toa. Você está aqui porque o Espírito Santo quer vir em auxílio à sua fraqueza. Qual é o seu talento também? Ou os seus talentos? Por que você não toma posse do que você tem? Você quer ser o servo esperto ou o servo inteligente? O servo esperto vai no mais rápido. Você tem medo de morrer para si? Como aquela semente que morre para dar árvore. Então que você possa colocar nesse momento, nessa adoração, a gente já vai receber o Senhor, eu vou tirando aqui. E eu agradeço de qualquer forma a graça imensa que Deus deu para mim, de poder aprofundar só um pouquinho nisso. Porque isso é muito providência na minha vida. Vamos lá.